A paz, irmãos. Mensagem de hoje por Tom Hicks. A diferença entre o verdadeiro cristão e o hipócrita. Como você pode dizer que você é um crente genuíno ou um falso professo? Um dos melhores livros que descrevem a verdadeira natureza da conversão é O Grande Interesse do Cristão, por William Guthrie. Um grande teólogo puritano, John Owen, não só recomendou, mas disse o seguinte sobre o livro: penso que o autor de O Grande Interesse do Cristão é um dos maiores teólogos que já escreveu. Esse livro é meu vademecum, ou seja, manual, e eu o carrego junto ao meu Novo Testamento em grego. Eles estão sempre comigo. Eu já escrevi muitos livros, mas existe mais teologia nesse do que em todos os outros. William Guthrie fala sobre a diferença entre o verdadeiro cristão e o hipócrita. Aqui estão alguns pontos onde o hipócrita pode agir como um cristão. Primeiro, um hipócrita pode ser influenciado pelo evangelho em cada parte do seu ser. Ele pode vir a ter um grande conhecimento da verdade de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Suas emoções em relação a Cristo podem ser fortes. Mateus capítulo 13, versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele pode até viver uma vida drástica em seu homem interior, como o fariseu que orou: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, etc. Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. Segundo, um hipócrita pode aparentar-se como um verdadeiro cristão. Ele pode falar sobre a lei e o evangelho. Salmos capítulo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha palavra, aliança na tua boca? Pode abertamente confessar o seu pecado para sua própria vergonha. 1 Samuel capítulo 26, versículo 21. E pode se humilhar vestindo-se de saco. 1 Reis capítulo 21, versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Pode considerar seus deveres com cuidado e buscar segui-los com prazer. Isaías capítulo 58, versículo 2. Perseverar em tempos difíceis, dar tudo o que tem a Deus e aos santos, ou entregar seu corpo para ser queimado. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Um hipócrita pode ter experimentado muito da graça de Deus. Ele pode ter grandes convicções de pecado, como Judas tinha. Mateus capítulo 27, versículo 3 e 5. Ele pode temer a palavra de Deus, como aconteceu com Félix. Atos capítulo 24, versículo 25. Se regozijar em receber a verdade. Mateus capítulo 13, versículo 20. E ter várias experiências e provar as dádivas pela graça de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Quarto, um hipócrita pode ter características muito similares à graça salvífica do Espírito Santo. Ele pode ter um tipo de fé, como Simão, que também creu. Atos capítulo 8, versículo 13. Mas provou ser um falso cristão. Ele pode ter um aspecto de arrependimento exterior muito parecido com um arrependimento genuíno. Malaquias capítulo 3, versículo 14. Ele pode ter um grande e poderoso temor de Deus, como Balaão teve, Números capítulo 22, versículo 18. Ele pode ter tido algum tipo de esperança, Jó capítulo 8, versículo 13.
O hipócrita pode até ter um pouco de amor, como Herodes teve por João. Marcos capítulo 6, versículo 26. Quinto, um hipócrita pode até ter uma grande e poderosa experiência com Deus. Ele pode ter provado o dom celestial e se tornar um participante do Espírito Santo e experimentado as virtudes do século futuro e ainda assim não ter uma conversão genuína. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 5. Então, quais são as marcas de um verdadeiro cristão? Como é discernido uma conversão genuína de uma falsa conversão? Guthrie nos dá 5 marcas de um verdadeiro cristão que não é tomado pelo hipócrita. Primeiro, o coração de um verdadeiro cristão é transformado para sempre. No livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 39, o Senhor diz: Eu lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Hipócritas nunca têm sua natureza transformada. Hipócritas querem Cristo pelos bens que Ele pode lhes dar neste mundo. Mas o coração de um verdadeiro cristão tem a satisfação total em Cristo, como seu único tesouro nessa vida e na que há de vir. Segundo, a mudança do verdadeiro cristão vem de um verdadeiro amor a Cristo. Hipócritas podem ter um exterior limpo para serem vistos por homens, que os confundem facilmente, ou para afastá-los das consequências de seus próprios pecados. Mas o cristão verdadeiro ama a Cristo e guarda os seus mandamentos por amor ao seu nome, para servi-lo, para conhecê-lo e para dar glória ao seu nome. Salmo capítulo 119, versículo 6. Terceiro, o verdadeiro cristão busca a Cristo e o seu reino acima de todas as coisas. Apenas uma coisa é necessária: amizade e comunhão com Cristo. Mas isso nunca é a única coisa, ou a satisfação do coração escolhido pelos hipócritas. Verdadeiros cristãos, porém, desejam a boa parte, a qual não lhes será tirado. Lucas capítulo 10, versículo 42. Quarto, um verdadeiro cristão é submisso à justiça de Deus. Ele abandona toda a esperança nele mesmo e em sua própria justiça, e descansa inteiramente na justiça de Cristo, e o tem como seu único Salvador. Hipócritas não fazem isso. Romanos capítulo 10, versículo 3. Eles dependem, em algum grau, de sua própria justiça. Quinto, um verdadeiro cristão tem as 3 essências do cristianismo genuíno. Primeiro, ele tem um coração quebrantado e vazio de sua própria justiça, repugnante aos seus próprios olhos. Lucas capítulo 19, versículo 10. Segundo, ele tem Jesus Cristo como seu único tesouro e a sua joia que o enriquece e o satisfaz. Mateus capítulo 13, versículo 44. Terceiro, ele sem exceção toma sobre si todo o jugo de Cristo e se submete a toda a sua vontade santa, justa, boa e espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 12. Um hipócrita não faz nenhuma dessas coisas. Esta é a diferença entre o verdadeiro cristão e o hipócrita. Em qual dos lados você está? A paz.